Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e vamos para mais uma aula de Física. Dinâmica, aula 4. Nessa aula agora, nós vamos falar em força centrípeta e também vamos falar em impulso e quantidade de movimento. Certo? Vamos ao trabalho. Queridos, força centrípeta. O que é isso? Bom, em física, qualquer coisa que vai de dentro para fora, eu chamo de centrífuga. De fora para dentro, centrípeta. Então, quando falamos em força centrípeta, é a soma vetorial das forças que puxam o corpo para o centro de uma trajetória curvilínea. Saiba o seguinte, sempre que a direção de um movimento é alterada, existe uma força centrípeta atuando. A força centrípeta gera uma aceleração centrípeta. Então, força centrípeta, repito, é a soma vetorial das forças que puxa o corpo para o centro de uma trajetória curvilínea, ou no caso, circular. Amigos, observem a equação. Força centrípeta, somatório das forças para o centro. Ora, nós sabemos que força é massa vezes aceleração. Lembra da segunda lei de Newton, princípio da massa? Pois bem, se força é igual a massa vezes aceleração, deduzimos que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Cuidado, essa equação jamais vem nos formulários. É um raciocínio. Habitualmente os formulários trazem força, massa vezes aceleração. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Ora, nós sabemos que a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. V, velocidade linear ou tangencial. De onde se deduz que a força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Ainda, a aceleração centrípeta é ω² vezes o raio, ou seja, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. De onde se deduz que a força centrípeta é massa vezes ω² vezes o raio. Que fique bem claro, quando as provas de vestibular fornecem um formulário, o que está aqui em amarelo são dados no formulário. Mas só o que está em amarelo. O resto eu deduzo. Entendeu? Adiante. Gente, falamos em força centrípeta, a parte conceitual é isso. Agora a gente tem que se colocar na cabeça do indivíduo que vai fazer uma prova. O que é que ele pode pedir para os meus alunos? O que é que o meu aluno tem que saber dessa matéria? Sempre lembrando, força centrípeta, soma vetorial das forças para o centro. Senhores, imaginem um carro. Ele está passando por essa rodovia. Aqui tem uma curva, observa, tem uma lombada, depois uma baixada, depois é linha reta. Observa o esquema gráfico. Eu estou vendo isso de lado, de perfil. Senhores, quando o carro está no ponto mais alto aqui da lombada, quais são as forças que atuam? Para baixo sempre atua o peso. Para cima atua a força que o piso faz. Como ela é perpendicular, força normal. Para baixo o peso, para cima a força normal. Se o carro está no ponto mais alto, no instante seguinte ele vai descer. Ora, se ele vai descer, é porque nesse momento o peso é maior do que a força normal. O módulo do peso é maior do que a força normal. Se os senhores observarem a trajetória circular, acompanhem o mouse, a trajetória é essa, ó. O centro dessa trajetória está aqui, ó. Conclusão, se a força centrípeta é a soma vetorial das forças para o centro, querido, força vetorial é quem puxa menos quem atrapalha. Conclusão, nesse caso, a força centrípeta é igual ao peso, que puxa para o centro, menos a força normal que atrapalha. E, senhores, se o carro chegar aqui embaixo, quem puxa ele para baixo? Peso. Para cima, força normal. Quando ele está aqui embaixo, no momento seguinte ele vai subir. Ora, se ele vai subir, a força normal é maior do que o peso. Perceba, o peso não muda, mas varia a força que o piso faz no carro. A chamada força normal. Aqui em cima o peso é maior do que a força normal. Aqui embaixo a força normal é maior do que o peso. No primeiro esquema gráfico, o centro está aqui, ó. No segundo, olha a diferença. Aqui está o centro. Força centrípeta é a soma vetorial das forças para o centro. Quem é que está puxando para o centro no segundo caso? Força normal. Então, no segundo caso, a força centrípeta é força normal menos o peso. Observa a diferença. E aqui no terceiro caso? Senhores, para baixo o peso, para cima a força normal. Nesse caso aqui, o carro não vai subir nem descer, ele vai em linha reta para frente, ó. Se ele não sobe nem desce, a força para cima anula a força para baixo. Ou seja, em módulo aqui,
A força normal é igual ao peso. Ora, a força centrípeta atua somente em trajetória curvilínea. Se aqui não tem trajetória curvilínea, não tem centro. Logo, aqui, força centrípeta é igual a zero. Observa com muito carinho. Queridos, aumentando um pouquinho agora o grau de dificuldade, imaginem os senhores a situação aqui se apresenta. Um indivíduo numa moto vai fazer essa trajetória, esse looping. É tipo assim em Cirque du Soleil, por exemplo. Pois bem, quando ele está aqui no ponto mais baixo da trajetória, quem puxa ele para baixo? O peso. Para cima, a força normal que o piso faz. Gente, ele vai subir. Se ele vai subir, a força normal é maior do que o peso. Se vocês analisarem esta situação que se apresenta aqui, é igual à segunda. Aqui do carro no ponto mais baixo. Ó. Senhores, o centro da trajetória está aqui. Força centrípeta é a soma vetorial para o centro. Nesse caso aqui, a força centrípeta vai ser quem é que está puxando para o centro? Força normal, o peso atrapalha. Portanto, força centrípeta é força normal menos o peso. E lá vai a moto. Lá vai. Quando ela chega no ponto mais alto da trajetória, perceba? Senhores, quais são as forças que atuam lá em cima? Quem é que sempre atua puxando para baixo? O peso. Agora percebam, se o senhor tem um looping assim, se a moto está aqui, ó, dá de observar que nesse ponto o piso faz uma força normal para cima. Aí a moto vai subir. Quando ela chega aqui, esse piso agora faz uma força normal para baixo. Aqui o piso exerce uma força para cima e lá em cima uma força para baixo. Se porventura fosse tal qual a situação 1, aí a moto estaria aqui em cima, ó. Se ela estivesse assim, a força normal aqui que o piso faz é para cima, mas ela está assim, força normal para baixo. Conclusão, aqui em cima, no ponto mais alto da trajetória, a força normal está para baixo. Ora, o centro está aqui, ó. Força centrípeta é a soma vetorial das forças para o centro. Perceba que ambas as forças aqui puxam para o centro. Conclusão, aqui a força centrípeta vai ser a força normal mais a força peso. Observa? Conclusão. Não dá de decorar nada, gente. Raciocina. Cada situação vai se apresentar de uma maneira distinta. O que é que o aluno tem que saber? Força centrípeta é a soma vetorial das forças para o centro. Certo isso? Pessoal, eu não gosto muito de decorar macete, mas aqui tem um macetinho que pode ajudar. Imagina o seguinte, ó, considere um corpo realizando um looping de raio R, tendo partido do repouso no ponto A em um piso sem atrito, executando a trajetória representada na figura abaixo. Inicialmente, o que é o looping? Observa, ó. Lá vem, faz, gira e vai adiante. Beleza. Esse movimento é o looping, certo? Pois imagine essa situação aqui. Ponto A é o ponto aqui em cima. Esse ponto A está numa altura H em relação ao piso. Imagina o senhor essa esfera, velocidade inicial 0. Ela vai executar o looping que nós acabamos de ver. Percebam, lá vem a esfera, vem. Quando chegou aqui embaixo, eu vou chamar esse ponto de B. E ela vai subir. Vai subir. Quando chegou ali em cima, eu vou chamar o ponto de C. E ela vai embora executando o looping. Amigos, a velocidade aqui não é constante, ó. Na medida em que vai descendo, a velocidade vai aumentando. Na medida que vai subindo no looping, a velocidade vai diminuindo, depois aumenta e vai embora. Pois bem, eu vou colocar as dimensões, observe a altura que está o ponto C e o raio da trajetória do looping. Senhores, qual é a menor velocidade possível da esfera ao atingir o ponto C para executar a trajetória? Repito, qual a menor velocidade possível atingir o ponto C para executar a trajetória? Queridos, isso aqui é o que a gente chama de problema de velocidade mínima. Se a velocidade for menor que a mínima, vai subir e cai antes. Não chega a executar a trajetória. Se a velocidade for maior que a mínima, pois bem, aí faz o looping, mas não é a velocidade mínima. Qual é a velocidade mínima no ponto C? O que o aluno tem que saber? Novamente aqui, observa o looping. Lá vai a esfera. Quando chega aqui em cima, quais são as forças que atuam? Para baixo, peso, como sempre, e a força normal que o piso faz. Senhores, se a velocidade for bem elevada, sem problema. Se ela for menor que a mínima, cai antes. Senhores, qual é a velocidade mínima para executar o looping? A velocidade mínima é aquela em que o corpo vai chegar aqui em cima, se solta e depois gruda de novo. Ó. Ele se solta e gruda de novo.
Naquele lapso de tempo que se solta, a força normal é zero. Então, se falar em velocidade mínima para fazer o looping, significa que naquele momento a força normal no ponto C é zero. É claro que em situações práticas ninguém arrisca fazer isso, porque qualquer variação o cara pode cair lá de cima. Mas falou em velocidade mínima, é o ponto, é a situação onde a velocidade aqui é tal que o corpo se desprende do piso e conexa em seguida. Nesse caso, a força normal em C é zero. Como aqui no ponto C atuam para baixo o peso e para baixo a força normal, acabei de ver no slide anterior. Eu tenho que aqui em cima, ó, a força centrípeta para o centro é o peso mais a força normal. Ora, se a força normal é zero, então a força centrípeta no ponto C vai ser o peso mais zero. Queridos, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, no caso no ponto C. Peso é mg. Se a velocidade lá é a mínima, a força normal é zero. Observa. Amigos, ficou assim, ó, massa vezes aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, igual a mg. Gente, simplificando as massas, v ao quadrado sobre r é igual a g. Então v quadrado vai ser igual, o r passa multiplicando rg, ou seja, a velocidade mínima no ponto C para que ele execute o looping é raiz quadrada de rg, onde r é o raio. Esse macetinho ajuda muito. Se o senhor não lembrar, vai ter que fazer a dedução. Vai ter que se lembrar que aqui em cima, se a velocidade é mínima, a esfera vai se desprender e a força normal é zero. Se lembrar, vai facilitar bastante. Detalhe, se a velocidade é mínima, aqui tem uma altura mínima. Ó. Se essa altura for maior que a mínima, vai fazer o looping, mas não é mais velocidade mínima. Se a altura for menor, ele vai descer com menos velocidade e cair antes. Senhores, a gente pode deduzir da mesma forma. Eu já vou direto aqui. Se por um acaso falar que a altura é mínima, então a velocidade é mínima. A altura mínima dá de deduzir em conservação de energia, veremos depois. A gente calcula assim, a altura mínima no ponto A é 5 meios do raio. Então essa altura necessariamente tem que ser maior que o dobro do raio. Ó. Aqui é 2 vezes o raio. Tem que estar mais alto para fazer o looping. A altura mínima, 5 meios do raio. Por favor, observem bem isso aí. Inúmeras vezes e em inúmeros vestibulares, a questão apareceu só falando sobre velocidade mínima. Falou em velocidade mínima, está aqui, olha só. Dessa maneira, eu só consigo calcular a velocidade mínima aqui em cima e essa altura mínima. Detalhe, necessariamente a velocidade inicial tem que ser zero e não tem atrito. Certo isso? Queridos, agora nós vamos falar em impulso e quantidade de movimento. Cuidado, um assunto extremamente importante dentro da dinâmica da mecânica newtoniana. Gente, vou começar com quantidade de movimento, que é sinônimo de momento linear. Cuidado. Às vezes o aluno consegue fixar a quantidade de movimento e esquece que é sinônimo de momento linear. Pois bem, a primeira pergunta é, o que é quantidade de movimento? Amigo, imagina o seguinte, imagina um piso, aqui eu tenho um piso, percebam. Senhores, tá bonito, aqui está o piso. Coloquei esse corpo aqui sobre o piso. Em relação a nós, ele está parado. Se ele está parado, ele não tem quantidade de movimento, ou seja, nesse caso aqui, a quantidade de movimento é zero. De repente ele entra em movimento. Agora ele tem uma quantidade de movimento diferente de zero. Então, quantidade de movimento é isso, é uma ideia relacionada ao movimento. Sempre que falarmos em quantidade de movimento, é uma ideia relacionada ao movimento. Como pode se mover para um lado, para o outro? Então tem sentido. Logo, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que exprime o movimento dos corpos. Detalhe importante, a quantidade de movimento possui sempre o mesmo sentido da velocidade do corpo. Sempre quantidade de movimento tem o mesmo sentido da velocidade. Analiticamente, a quantidade de movimento calcula assim, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Observa a setinha indicando grandeza vetorial, cuidado. Alguns autores, ao invés de Q maiúsculo, colocam aqui Q minúsculo. Outros colocam a letra P. Tu pode colocar a letra que tu quiser. O que importa é a unidade. Massa, qual é a unidade de massa? Quilograma, velocidade metros por segundo. Então, quantidade de movimento, quilograma, massa, quilograma, metro por segundo. A gente sempre brinca com o aluno assim, ó. Quando eu falo em joule, tu tá habituado com essa unidade? Sim. Então, tu tem uma noçãozinha legal de trabalho de energia. Quando eu falo em Newton, tu está habituado com essa unidade? Sim. Então tu tem uma noção de força.
Quando eu falo em quilograma, metro por segundo, tu está habituado com essa unidade? Se tu tiver, legal, tu está bem em quantidade de movimento. Se não, cuidado. Certo isso? Adiante. Senhores, impulso ou impulsão. Por favor, impulso ou impulsão são sinônimos. Amigo, impulsão não é um impulso grande, por favor, tá? É sinônimo de impulso. Quantidade de movimento é sinônimo de momento linear. Impulso é sinônimo de impulsão. Novamente aqui, um piso, um corpo. Senhores, nesse momento aqui, em relação a nós, qual é a quantidade de movimento? 0. Se eu aplicar nele uma força, ele vai entrar em movimento. Então eu altero a quantidade de movimento. Essa ideia, essa coisa, essa grandeza que pode alterar a quantidade de movimento é o impulso. Se esse corpo está em movimento e eu faço assim, eu modifico o movimento. Isso é um impulso. Então o impulso é uma ideia que exprime a variação da quantidade de movimento. Como eu posso impulsionar para um lado, para o outro? Grandeza vetorial. Falou impulso ou impulsão. Grandeza vetorial que exprime a variação da quantidade de movimento dos corpos. Quantidade de movimento exprime o movimento. Impulso exprime a variação da quantidade de movimento. Assim, ó, o impulso possui sempre o mesmo sentido da força aplicada. Assim como a quantidade de movimento tem sempre o mesmo sentido da velocidade, impulso tem o mesmo sentido da força. Entendeu? Analiticamente, calcula o impulso assim, ó, observa a vetorial, a setinha. É a força vezes o tempo de contato. Eu vou chutar uma bola de futebol. A bola está parada, eu vou lá e aplico uma força com o pé. Vai haver um contato durante algum tempo. O impulso aplicado na bola é o módulo da força por esse tempo, é vezes esse tempo de contato. Unidade no sistema internacional, Newton vezes segundo. Porém, o impulso também exprime a variação da quantidade de movimento. Então eu posso dizer que o impulso também é igual a ΔQ. Certo? Resumindo, observação. Impulso, ó, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, está aqui, ó. Impulso é F vezes T, que é igual a ΔQ. Que é igual, o que é ΔQ? É variação da quantidade de movimento. O que é variação de qualquer coisa? É a coisa final menos a inicial. Então ΔQ é Q menos Q0. Como Q é mv, então ficou igual a mv menos mv0. Observa tudo vetorial. Gente, por que eu gosto de colocar essa equação assim? Porque muitas vezes, nas situações problemas, vocês vão trabalhar com isso, ó. Impulso é igual a mv menos mv0. Ou então, F vezes T é igual a mv menos mv0. Lembrando, o que está em amarelo aqui é dado no formulário. O que está em azul, tu tem que deduzir. Cuidado. Te habitua a trabalhar assim. Certo? Adiante. Sistema isolado, extremamente comum se falar em sistema isolado. O que é um sistema isolado? Pessoal, quando a gente vai estudar isso na universidade, lá eles falam assim, ó, teorema da conservação da quantidade total de movimento de um sistema isolado. É muita pólvora para pouco índio. Falou em sistema isolado, basta saber o seguinte, é a situação onde não atua força externa. Querido, não atua não é sinônimo de não existe. Pode existir e se anular. Não atua força externa significa que a força resultante é 0. Ora, se a força resultante é 0, aqui ó, na equação do impulso, se o F é 0, eu posso então, ó, força resultante eu posso representar assim ou assim. Ó. Se a força resultante é 0, o impulso é 0. Se o impulso é 0, então eu tenho que impulso é igual ao Q final menos Q inicial. Se o impulso é 0, 0 é Q final menos Q inicial, ou seja, passa para o outro lado, se o impulso é 0, eu tenho que o Q inicial é igual a Q final, vetorial. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Senhores, no dia a dia, na prática, é raro ter um sistema isolado. Agora, em termos de vestibular de prova, a maioria dos problemas vão aparecer sistema isolado. Cuidado, já vamos ver os detalhes. Adiante. Queridos, graficamente, eu sei o seguinte, ó, eu lembro lá de MRU, ΔX é igual a VT, mas só quando a velocidade é constante. Aí se a velocidade varia, não é mais um MRU, como é que eu calculo? Aí eu posso usar o gráfico, VT, ΔX numericamente igual à área da figura formada. Idem aqui. Senhores, impulso é FT, mas só quando a força é constante. E se a força varia? Bom, aí eu faço, sempre que eu tiver um gráfico FT, impulso numericamente igual à área da figura. Percebam, essa equação aqui só vale quando a força é constante. O gráfico, a essa análise, vale sempre
seja força constante, seja variável. Certo? E, senhores, para finalizar essa parte da aula, por favor saiba, sempre, não é às vezes. Força é massa vezes aceleração, óbvio. Pois bem, qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Vezes, qual é a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Então, Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Senhores, o segundo ao quadrado aqui está dividindo. Vai para o outro lado multiplicando. Conclusão, Newton vezes segundo é igual a quilograma metro por segundo. Queridos, quilograma metro por segundo a gente usa habitualmente para quantidade de movimento. E Newton vezes segundo para impulso. Porém, são iguais. Se tu quiser usar quilograma metro por segundo para os dois, se tu quiser usar Newton vezes segundo para os dois, se tu quiser inverter, sem problemas. Senhores, essas unidades são iguais. Observa. Amigo, esse slide aqui, ele está extremamente observando tudo que pode aparecer numa prova sobre impulso e quantidade de movimento. Certo? Quem gosta de resumo é um prato feito. Saiba. Certo isso? Senhores, exercícios de fixação referentes à nossa aula 4 de dinâmica. Escolhi 4 exercícios. Ok? Vamos a eles. Primeiro, tipo do exercício de vestibular. Imagina o seguinte, um carrinho de 8 kg percorre um trecho circular de montanha-russa. É carrinho de brinquedo, 8 kg. Certo? No instante apresentado na figura, o raio da trajetória é de 20 metros. Não está nada em escala. Mas é assim que cai em prova. E sua velocidade, 5 metros por segundo. Velocidade linear, 5 metros por segundo. Determine nesse instante o módulo da força que o piso exerce no carrinho. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e deu as alternativas. Clássico problema de vestibular, gente. Extremamente comum. Vamos lá? Vamos fazendo a resolução, vamos à resolução. Percebam os dados. A massa é 8 kg. O raio da trajetória aqui, 20 metros. A velocidade aqui em cima, no ponto mais alto, 5 metros por segundo. O problema pediu a força que o piso faz no carrinho. Senhores, aqui em cima, a força que o piso faz é a força normal. É uma força perpendicular. Quanto é que vai valer essa força perpendicular que o piso faz? Pois bem, vamos raciocinar. A gente sabe o seguinte, quem é que vai atuar daqui para baixo é o peso. E quem é que atua daqui para cima? A força que o piso faz, força normal. Eu já sei, eu lembro, como o carrinho vai descer, nesse caso o peso é maior do que a força normal. Certo? Vamos à resolução. A gente sabe o seguinte, sempre, em qualquer circunstância, força centrípeta é a soma vetorial das forças para o centro. Ora, nesse caso aqui, quem é que está puxando para o centro? O peso. A trajetória é circular, o centro está aqui. Para o centro puxa o peso, a força normal atrapalha. Pois bem, nesse caso, a força centrípeta é peso menos força normal. Não decora. Em cada situação, tu tem que fazer a análise. Soma vetorial das forças para o centro é quem puxa menos quem atrapalha. Certo? Pois bem, senhores, eu sei que força é massa vezes aceleração. Da onde eu tiro que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Não perca o objetivo do problema, eu quero saber a força normal. Senhores, daqui eu tiro que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta pode ser v quadrado sobre o raio ou então a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como aqui deu o v quadrado sobre o raio. Certo isso? Colocando força centrípeta massa vezes v quadrado sobre o raio. Igual ao peso. Peso é mg. Menos força normal. Substituindo, qual é o valor da massa? 8. Qual é a velocidade? 5 ao quadrado, o raio é 20. A massa é 8, a aceleração da gravidade 10. Da onde eu tiro que 5 ao quadrado, 25. Vezes 8 vai dar 200. Sobre 20, 10. É igual a 80 menos força normal. Senhoras e senhores, isolando força normal, 70 newtons. Gabarito, resposta, item C. Grau de dificuldade, nem fácil nem difícil. É comum. É claro que numa prova, a maioria dos alunos vai errar esse problema. Ok? Não vai entender essa lógica aqui, Aqui está o problema, em azul. É isso o raciocínio que tu tem que saber. Não adianta saber as fórmulas.
tu vai ter que raciocinar nesse problema. Cuidado, ele é extremamente comum. Entendeu? Espero que sim. Número 2. Um exercício que caiu na PUC São Paulo e é a cara do Enem. Raciocínio puro, um exercício com grau de dificuldade elevado. Leitura. Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal de raio 50 metros a 54 km por hora. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar é. Observe as alternativas. Resolvendo. Resolução. Agora vem a parte interpretativa. Se alguém sabe as equações todas, não vai adiantar aqui. Perceba aqui a parte interpretativa. Dados, deu raio, velocidade 54 km por hora, ou seja, 15 metros por segundo. Eu quero o coeficiente de atrito. Se a gente analisar de cima, perceba, uma rodovia circular. Se tem raio é circular. O carro. Se a gente olhar de lado, olhando de lado, perceba. Aí alguém podia perguntar, mas para que tudo isso? Já vais entender. Pensa. Senhores, quais são as forças que estão atuando aqui? Quem puxa o carro para frente? A força motriz do motor. Ora, para trás vai ter uma força de atrito com o solo, com a massa de ar. Essa força de atrito, ela está atuando para trás no movimento, então ela é atrito dinâmico. Se observarmos, olhando de lado, força do motor, força de atrito dinâmico. Certo? Continua a observação. Quem é que vai puxar o carro para baixo? O peso. Para cima, a força que o piso faz, força normal. Se analisarmos de cima, essas duas forças, a gente vai ver só um ponto. Olha só, de lado e de cima. Agora, senhores, vem a pergunta, por que o carro faz a curva? Porque o motorista fez assim no volante. Calma. Se o motorista fizer assim no volante, mas a pista é lisa, tem óleo, botaram água, sei lá, o carro não vai fazer a curva, vai derrapar e bater no muro. Como é que ele consegue fazer a curva? Quando ele faz assim no volante, os pneus mudam a trajetória. Ó. Essa mudança de trajetória vão fazer com que as ranhuras, a aderência do pneu com o chão, com o piso, gere uma outra força de atrito. E essa outra força de atrito vai puxar o carro para o centro da trajetória, assim, ó. Essa força de atrito que eu coloquei em verde, ela vai atuar dessa maneira, fazendo o carro fazer a curva. Essa força de atrito, se observar de lado, eu vejo só um ponto verde, ó. Senhores, para entender melhor, se o carro vem muito rápido na curva, ele pode derrapar e bater no muro. Como é que ele sai da pista? Observa o mouse, ó. Lá vem ele, vem, chegou aqui, derrapou, ó, derrapou. Aí ele vai sair assim, ó. Olha a trajetória dele, ó. Ele vai derrapar e sai assim. Senhores, se os senhores observarem ao resultante das forças de atrito que atuam, vai ser essa, ó. Essa força de atrito resultante anula exatamente essa derrapagem. Então é por isso que ele faz a curva. Nesse momento atuam simultaneamente uma força de atrito para trás e para o centro da trajetória. Essa para trás é atrito dinâmico, porque tem movimento tangencial. Agora para o centro, querido, se faz uma curva circular, perceba, não se aproxima e nem se afasta do centro. Ora, se não se aproxima e nem se afasta do centro, então em relação ao centro não tem movimento. Se não tem movimento, o atrito em relação ao centro é estático. Em relação ao centro é estático. Em relação à tangente do movimento é dinâmico. Foi pedido esse aqui, o estático. Aqui, gente, ó, não deu diferença, eu vou considerar os dois iguais. Mas pediu o estático para o centro. Senhores, a gente sabe que a força centrípeta é sempre, não às vezes, soma vetorial das forças para o centro. Ora, nesse caso aqui, a força centrípeta é igual... gente, tanto nessa aqui, ó, olhando de lado, olhando de cima, quem puxa para o centro? A força de atrito estático. Não decore. Nós já vimos situações em que a força centrípeta era igual ao peso menos a força normal. Já vimos situações em que a força centrípeta era a força normal menos o peso. Já vimos situações onde era a força normal mais o peso. Cada situação tem que ser vista separadamente. Não decora. Aqui, a força centrípeta é igual à força de atrito estático. Senhores, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E força de atrito é μFN. Certo isso? Conclusão, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta igual. Força de atrito, coeficiente de atrito, que eu quero saber, vezes força normal Fn. Senhores, aceleração centrípeta é V² sobre raio.
A aceleração centrípeta também é ω² vezes o raio. Mas aqui deu a velocidade v. Então vou usar essa. Senhores, e nesse caso aqui não sobe nem desce. Então a força normal se anula com o peso. Como o peso é igual a mg, força normal que é igual ao peso igual a mg. Substituindo, massa vezes aceleração centrípeta v² sobre raio igual a μ vezes força normal mg. Perceba, dá de simplificar as massas. Aluno ansioso já estava achando que não ia dar nada certo, que faltou a massa. Simplificou. Conclusão, substituindo os dados, velocidade 15 metros por segundo ao quadrado sobre raio 50 metros, igual ao coeficiente de atrito μ vezes a aceleração da gravidade 10, total coeficiente de atrito 0,45, resposta item C. Grau de dificuldade, um problema bem difícil. Exige conhecimento e, acima de tudo, raciocínio. Vamos adiante. Número 3, a CAF Santa Catarina, típico problema de vestibular, também para o Enem. Observe o enunciado, um jogador de futebol ao cobrar um pênalti exerce em uma bola de 0,5 kg de massa uma força de 500 newtons. Isso é uma situação de dia a dia, gente. É uma situação verossímil, tá? Pode acontecer. Se bem que essa bola está um pouquinho pesada, tá chovendo. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é 0,02 segundos. Também é um dado real. A velocidade com que a bola sai em metros por segundo é. E aí deu as alternativas. Como é que é? Gente, dados, deu a massa, deu a força aplicada e o tempo de contato do pé com a bola. E eu quero saber a velocidade com que a bola sai. Olha, talvez num país onde o futebol não fosse tão disseminado, não colocasse um problema como esse. Todo mundo sabe o que é bater um pênalti. Como é que se faz para bater um pênalti? A bola é colocada parada, o atleta vem, chuta e gol. Aqui, ok? Às vezes, né? Senhores, vão bater o pênalti. Qual é a grande encrenca? O que eu quero? Eu quero a velocidade com que a bola sai. Essa velocidade com que a bola sai, esta velocidade, é a inicial ou é a velocidade final do processo? Senhores, se alguém dissesse, o atleta vai chutar a bola e ela vai chegar no goleiro. Aí essa velocidade com que sai é a inicial. A velocidade com que chegar no goleiro é a final. Mas o programa apenas colocou que a bola vai ser cobrada um pênalti. Então foi dito que a bola está parada. Para bater o pênalti, a bola necessariamente tem que estar parada. Aí o atleta chutou. Senhores, conclusão, a velocidade inicial é 0. A bola está parada. Aí ele vai aplicar uma força, gerando uma velocidade. Essa velocidade com que a bola sai é a final desse processo aqui. Numa outra circunstância, se pedisse a velocidade com que chegou num certo ponto, aí essa velocidade pedida seria a inicial, mas aqui é a final do processo de cobrança do pênalti. Pois bem, senhores, eu sei o seguinte, impulso é força vezes tempo, que é igual a ΔQ. Isso é dado. Como ΔQ é Q menos Q0, delta qualquer coisa é a final menos a inicial, e Q é igual a mv, então eu posso colocar que isso é igual a mv menos mv0. Ora, eu tenho a força, o tempo, a massa, a velocidade inicial, quero a final. Que tal eu usar isso aqui, ó? Perceba, ó. Força vezes tempo, tudo vetorial, é igual a mv menos mv0. Substituindo, a força é 500. O tempo de contato 0,02, a massa é 0,5. Velocidade final, massa 0,5, velocidade inicial 0. Meu querido, 500 vezes 0,02 deu 10. É igual a 0,5 vezes v menos 0, ou seja, 20 metros por segundo. Uma situação extremamente comum que pode ocorrer no dia a dia num jogo de futebol. Resposta alternativa E. É o tipo do problema que não é fácil nem difícil, é comum, mas ou o aluno faz rapidinho ou não sabe. Cuidado com a parte interpretativa. O que ele pediu? A velocidade. Qual velocidade? Com que a bola sai. Nesse caso, essa velocidade é a final. Certo? E vamos adiante. Senhores, e para finalizar nossa aula de hoje, um outro problema que também caiu na CAF Santa Catarina, mas que tem leitura do Enem. Leitura, um rapaz de patins está parado no centro de uma pista, onde o atrito é desprezível, quando uma jovem de massa 50 kg vem ao encontro dele com velocidade de 6 metros por segundo. Raciocina. Indivíduo parado, a moça está se aproximando. O rapaz abraça, é romântico o negócio,
abraça e após a interação, ambos se movimentam juntos na mesma direção da velocidade inicial da moça. Então, aqui é o rapaz parado, a moça vem. Ela vem, aí ele abraça e lá vão os dois juntos. Extremamente romântico o problema, hein? Observe o que pede. Se a massa do rapaz é 70 kg, qual o módulo da velocidade resultante final do sistema em metros por segundo? Senhores, percebam, no início o rapaz está parado e a moça vem. No final os dois vão juntos. Observa a interação ocorrida. Resolvendo dados, a massa da jovem, da moça 50 kg, a velocidade com que ela vinha no início 6 metros por segundo. A massa do rapaz 70 kg e no início ele está parado. Qual é a velocidade dos dois no final juntos? Vamos raciocinar. Gente, por um acaso, nesse problema, atuou alguma força externa? Alguém fez alguma força? Após iniciado o processo. No anterior, o processo foi iniciado quando a bola estava parada. Aí o cara veio e chutou. Aplicou uma força, sim. Após o início, tem uma força. Agora aqui, já se inicia com o rapaz parado e a moça em movimento. Iniciou-se assim. E após é uma consequência. Ninguém mais fez força. É uma consequência da interação. Então isso é o que a gente chama de um sistema isolado. Não sei se eu fui claro. Imagina uma esfera. De repente ela está em movimento e explode em 2, 3 pedaços. Sistema isolado. O início ela já estava em movimento. Explodiu, vai um pedaço para cada lado, continua. Ninguém de fora fez força. Imagina que eu peguei uma mola, fiz assim. Num plano horizontal, sem atrito. Botei uma bolinha de cada lado. Esse é o início. Aí eu soltei a mola. Poing, vai um para cada lado. Também ninguém fez força externa. Tudo isso são sistemas isolados. Lembra quando o sistema é isolado? A força resultante é zero. Então o impulso é zero, a quantidade de movimento inicial é igual à final. Isso aqui a gente usa muito. Então, nesse caso, a quantidade de movimento inicial é igual à final. Senhores, lembrando, quantidade de movimento inicial no início era o rapaz mais a moça, separados. No final, os dois estão juntos. Ele, heroicamente, segura nos braços e continua. Olha só aqui. Senhoras e senhores, a gente sabe que Q é igual a mv. Assim, massa do rapaz vezes velocidade do rapaz, mais massa da moça vezes velocidade da moça é igual massa dos dois juntos, vezes velocidade dos dois juntos. Ora, a massa do rapaz foi dado 70 kg. Velocidade do rapaz, bom, no início está parado. Está escrito no enunciado, 0. Massa da moça, 50 kg. Velocidade da moça no início foi dado 6. Ela vem ao encontro do rapaz com velocidade 6. Igual, massa do rapaz-moça. Bom, os dois têm juntos 120 kg. Um 50, outro 70, vezes a velocidade deles. Fazendo os cálculos, velocidade dos dois juntos vai dar 2,5 metros por segundo. Gabarito, resposta, item E. Certo? Senhores, um problema interpretativo e extremamente comum. Espero que a gente tenha ajudado. Um abraço e conta conosco.